Boa noite, meus amados irmãos. É com muita alegria que iniciamos mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita e dos ensinamentos do Cristo. E também agradecendo a oportunidade de podermos estar aqui para passarmos um pouco daquilo que nós aprendemos e que podemos ajudar o nosso próximo da maneira mais tranquila, mais simples que nós pudermos levar. Para iniciar, para termos bastante tempo para podermos nos comunicar, vamos fazer a prece inicial para que possamos entrar em harmonia, em sintonia, nos acalmar e poder ajudar o próximo de uma forma bem equilibrada. Então agradecemos a Deus a oportunidade de mais esse momento de estarmos aqui, podermos desfrutar desse ambiente, dessa harmonia dos bons espíritos, pedindo essa assistência ao nosso guia espiritual, aqueles que nos assistem, nos acompanham, para que possamos fazer um trabalho de divulgação, levando aos nossos irmãos um pouco daquilo que nós aprendemos, com muita humildade. Pedimos assim a permissão ao Divino Mestre Jesus, Maria de Nazaré, para iniciar mais o trabalho de evolução da doutrina espírita na noite de hoje. Então, queridos e amados irmãos, me foi feito o convite para que eu pudesse falar de um tema que, ora, para alguns não é muito agradável, mas que na doutrina espírita, dentro do cristianismo, é importante que tenhamos esta virtude como uma bandeira para tudo aquilo que nós almejamos, quer seja na atitude cristã ou dentro da doutrina espírita, no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho, por onde passarmos, onde estivermos, é importante que tenhamos essa virtude para que consigamos bons objetivos, possamos atingir bons objetivos. A lição de hoje é a paciência. Lição do Evangelho, logicamente. O Evangelho sempre trabalha com a conduta moral, e para que tenhamos essa virtude em prática, até mesmo naturalmente, agindo naturalmente, o Evangelho é uma bússola, é um norte, né, que nos orienta para que estejamos de conformidade com várias virtudes, inclusive essa. É bom que nós possamos passar até uma ideia da história do passado para entender, ou para entendermos como tudo isso começou. É importante que nós observemos que no passado, o povo primitivo não entendia virtude, porque estávamos muito mais presos aos instintos do que à inteligência. Não havia naquela época a parte emocional, ou pelo menos se havia, não era entendido como emocional. E aí, à medida que o tempo vai passando, nós vamos evoluindo, o ambiente vai sendo preparado, como na parábola do semeador, e aí vai chegar um momento em que aqueles prósperos, aqueles missionários que foram enviados para o nosso planeta para poder nos elevar, ele veio nos trazendo informações que iria nos lapidar com o tempo. É importante entender que
em épocas remotas, não havia tanta facilidade de entendimento. Até mesmo no linguajar, era um linguajar bem mais grosseiro. Então não havia muita facilidade de entendimento, mesmo porque ali, naquela época, naquele conteúdo, as pessoas não entendiam muito como visualizar ou como mesmo colocar um limite na nossa liberdade de pensamento, no nosso livre-arbítrio. Então, esses irmãos, podemos colocar, como coloca mesmo o Evangelho, né, no primeiro capítulo, não vim destruir a lei, com os três, né, as três fases, né, os três estágios, Moisés, Jesus e o Espiritismo. Então, na fase de Moisés era muito complicado ele ter uma conversa, um diálogo que fosse algo passivo. Os irmãos e as irmãs eles não entendiam. Então, muitas vezes ele tinha que ser agressivo nas palavras, nos tons, e até mesmo quando impôs aqueles mandamentos, né, aquelas leis, aquelas regras, foi uma forma de começar já a burilar, lapidar aqueles irmãos, para que quando viesse o outro Messias, o outro missionário, o outro enviado, já o povo já tivesse mais maleável. Bom, na época do Cristo, mesmo alguns entendendo, nós já sabemos da história e vimos que Jesus, naquele contexto ali, naquela sociedade, naquela cultura, ele foi entendido por todos, mas naquele momento já existia, ou foi trazido do primitivo, uma demanda de poder. Muitos queriam ter o poder. E como alguns não tinham conhecimento, a ciência para adquirir o poder, eles usavam a força, usavam a brutalidade. Os que tinham seus privilégios, mas é aquela coisa do acordo, ninguém mexia com ninguém. E aí Jesus veio e, infelizmente, ele tocou na ferida daqueles que não tinham conhecimento e acabou naquilo que todos nós sabemos, justamente por uma questão política, por uma falta de uma virtude que ali já estava sendo já trabalhada. Veja que até no meio em que Jesus andou com aqueles irmãos, ele teve problemas. Até os que ele reuniu em torno dele, ele tinha problemas. Tanto é que os apóstolos, os mais próximos dele, diante da situação ao qual ele estava passando, alguns até negaram que o conheciam. Só para nós termos ideia que não era tão simples assim você mudar da água para o vinho em um ambiente que era muito grotesco. Né? Ainda era muito primitivo o entendimento do que seria a virtude naquela época. E aí o tempo foi passando e as pessoas foram evoluindo e, logicamente, que o entendimento ao qual eles foram construindo foi dando a eles oportunidades de entender que o que o nosso Cristo havia deixado para nós como legado, né, era algo muito salutar. Só que percebamos também que é tão interessante nós buscarmos desde a origem que a própria literatura ao qual nós utilizamos no aprendizado da conduta moral, um dos primeiros livros dito sagrado, né, a Bíblia, o conjunto de livros, foi escrito simplesmente mais de 500 anos após a vinda do Cristo. Então, assim, veja, mesmo 500 anos após, nós não ainda estávamos, até hoje, 2000 anos, mais de 2000 anos, nós ainda não temos preparos suficientes para colocarmos em prática. Mas, assim, a doutrina espírita, através do Evangelho segundo o Espiritismo, com esse capítulo maravilhoso, com esse item, né, do capítulo 9, Bem-aventurados mansos e pacíficos, traz-nos essa oportunidade da gente entrever o porquê da nossa impaciência. Se nós espíritas já temos pelo menos uma ideia, nem que seja vaga, de que o mundo não acaba aqui. Né? A nossa vida ela é eterna. O espírito apenas tem um corpo
que ele adquire, evolui naquele estágio, depois libera aquele corpo e vai para um novo estágio. Caso ele supere as suas vicissitudes, ele vai almejar um ambiente melhor. Caso ele não consiga, ele vai voltar para cá. Então, assim, a paciência é uma das virtudes pela qual nós temos a condição de evoluir. Ela não é só ela, propriamente dita, mas ela é uma das que faz com que nós, cristãos espíritas, tenhamos a oportunidade de ir observando e tentando superar aquilo que seria um sofrimento, mas passa a ser um entendimento. Por que eu sofro? Porque eu construí aquela dificuldade para mim. Então, o porquê da impaciência? O porquê não ter paciência? Ou então, ter paciência para dizer assim, bom, eu errei, ainda estou nesse caminho, ainda estou nessa condição, ainda estou nesse nível, então assim, eu vou tentar melhorar de vários lados, seja na parte moral, seja na parte intelectual, porque de uma forma ou de outra, ambos vão me ajudar a começar a absorver as virtudes. Como foi dito, a paciência é uma das, né? Porque tem a humildade, que é outra importante virtude. Mas a paciência, ela nos dá a condição da gente poder observar onde foi que eu errei. Ou talvez mesmo nós, com a condição da mansuetude, nós pensarmos. Não tem aquela ideia que nós dizemos assim, eu vou contar até 10 para não fazer uma besteira. Às vezes a gente tem que contar até mais. Aí já vai estar a paciência. Então, assim, a paciência não é dizer fulano é paciente, Beltrana é paciente. Não é isso. É a condição ao qual a pessoa se encontra, o irmão ou a irmã, se encontra, a atitude dela naquela tranquilidade de saber que só pode ir até ali, ou o que ela está passando ali foi uma condição que ela construiu anteriormente, então ela já vai naturalmente agindo de uma forma com que aquilo não a tire do sério, não a deixe desequilibrada. E aí é o que nós usamos, o termo, né? O verbo, a palavra, o sinônimo para aquela virtude, a paciência. Mas a paciência não é só o fato de a gente estar tranquilo, em posição de lótus. Não, a paciência ela tem várias nuances que nós vamos enxergar o porquê do irmão ou da irmã ter ali a paciência. É uma construção que vai no dia a dia. E a gente, como nós dizemos muitas vezes, o ambiente ao qual nós estamos, que nós dizemos assim, eu estou no ambiente espírita, eu saio da minha casa e vou procurar a luz no ambiente espírita. Nós dizemos isso de forma equivocada, porque nós temos que sair da nossa casa e levar a paz para o ambiente espírita, o centro espírita. Já porque irmãos lá, se é dito que é um hospital, então nós temos que levar já o remédio de casa e não sair da nossa casa para pegar o remédio no centro. Nós temos que fazer realmente, de fato, sermos cristãos. Sairmos já com as mangas arregaçadas da nossa casa. Então, a gente diz assim, eu vou sair da minha casa porque está um inferno e vou lá para o centro porque lá eu me acalmo. Mas você vai voltar para sua casa. E aí? Você tem que fazer com que o ambiente, o núcleo familiar, a célula máter, seja realmente a fonte que vai fazer com que você leve uma construção positiva, uma condição equilibrada para o centro. Porque se você é trabalhador de fato, ou se você quer fazer realmente as mudanças que vão transformá-lo ou transformá-la para uma pessoa de bem, então tem que iniciar, como diz vários irmãos aí, o próprio Mahatma Gandhi disse, se nós queremos mudar o mundo, temos que começar por nós. E aí a gente fica querendo achar que a identidade do outro, que a sociedade, ela tem a obrigação de fazer, mas ninguém me dá a oportunidade de eu ter paciência. Não, a paciência está na minha construção. Não está no ambiente ao qual eu vou, porque o ambiente ao qual eu vou tem uma cultura de vários irmãos, tem uma sociedade já montada lá, que eu não vou poder mudar.
Porque eu tenho a minha forma também intrínseca, eu tenho minha cultura, eu tenho minha sociedade dentro de mim. Mesmo que eu conviva com essa, mas eu tenho pontos negativos diante dela. Mas aqueles pontos negativos não podem gerar em mim um desequilíbrio nem desconforto no próximo. É isso que muitas vezes nós, achando-nos que temos o conhecimento X, vamos querer impor sobre aquele ou aquele grupo, né? Que a gente acha que eles são inferiores ou que eles não têm conhecimento, ou até, infelizmente, a gente fica agregando esse valor de que onde nós estamos, nós somos o sabedor. Então, queremos ser sempre o centro das atenções, chegando no, sei lá, qualquer que seja o local, eu vou dizer sempre que eu sou espírita. Então, muitas vezes, Marcos chega no centro espírita, tem um conhecimento X, as pessoas começam a abordá-lo, né? Questionar, Marco, o que é isso? Marco, o que é aquilo? E Marco, na condição dele de sabedor, de curioso, de buscador da ciência, ele vai respondendo. Se nesse íntere da vida, Marcos continuar passando a informação e não se iludir, não se envolver com aquele orgulho, ok. Né? Ele já está treinando a paciência dele, já está treinando a humildade dele. Mas se ele acatar aquilo, assimilar aquilo como um status, aí começa todo o problema. Muitas vezes é isso que acontece na casa espírita. Nós achamos que sabemos demais do que outrem que está chegando agora. Só porque ele vem como coitadinho, ele vem como um paciente, um doente, nós achamos que nós estamos melhor do que ele. E ainda caímos naquela ilusão de dizer assim, não, muitas vezes quando nós somos chamados a falar na mesa, nós estamos precisando mais do que fulano. Mas muitas vezes é hipocrisia. Muitas vezes é hipocrisia. A gente diz aquilo só para o público achar que nós somos humildes. Mas na realidade não é. Na realidade eu estou me achando melhor mesmo, porque eu estou ali na mesa. Então está faltando até a paciência para mim. Porque no entendimento que eu devo ter, quando a pessoa faz um questionamento ou fala algo que vai somar para o que eu estou falando, a minha humildade já é a minha paciência para com o próximo. Mas se eu vou rebater e dizer, não, você está errado, ou não, não é assim, não, a palestra é minha, não é sua, isso são atitudes realmente grosseiras que fazem com que realmente nós não estejamos dentro ainda daquele entendimento, daquela educação do que precisamos para sermos verdadeiros cristãos, verdadeiros espíritas. E esse diálogo que nós temos aqui, eu não estou assim, é porque eu estou, lembre-se, irmãos, eu estou na posição horizontal, então tem os nomes que estão passando aqui, eu não estou vendo, mas eu agradeço a todos aí, estão mandando aqui coraçãozinho, muito obrigado pela oportunidade que estão me dando aqui de falar. Eu não posso assim ver o quem estão falando, mas eu fico à vontade depois, quando eu tiver a oportunidade, de fazerem perguntas lá, ou até no meu Instagram, onde eu estiver, no meu Facebook, também, para que eu possa ajudá-los. Mas eu sou igual a vocês, nós estamos aqui para aprender. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou um ser humano que gosta de falar, gosta de aprender, e às vezes as pessoas me dão a oportunidade, e às vezes até perigoso, Marcos com o microfone, Marcos com a palavra, porque o que ele aprendeu, ele não tem por que guardar, não tem por que esconder, e a gente também, eu particularmente, não estou muito preocupado com que alguém que se sente ofendido, eu não estou falando nada para ofender, muitas vezes aquele status que foi criado da irmã ou do irmão em um determinado ambiente, porque aqui são várias pessoas que estão vendo, são várias pessoas de outros centros que estão vendo, talvez tenham pessoas que não sejam nem espíritas, que até seria bom, né? Porque a divulgação espírita ela não pode estar circunscrita só a um centro espírita. A divulgação espírita tem que ser para todos, e principalmente no dia a dia, né? Quando nós estamos ali no ônibus, quando nós estamos na calçada, quando nós estamos em um cliente, quando nós estamos no supermercado, tudo isso são formas de nós adestrarmos. É assim que os espíritos usam o termo, é adestrar mesmo, porque nós estamos numa tensão, num despreparo moral tão grande ainda, que os espíritos chamam que o médium ele tem que se adestrar, tem que ser adestrado para que ele não caia em armadilhas. Até a própria nossa querida
Joana de Ângeles, diz que é importante que o médium, aquele que trabalha na sala mediúnica ali, dialogando com os espíritos, eles aprendam com aqueles irmãos desencarnados. Porque para que o médium que está vendo aquela situação não fique naquela mesma condição. Então, aqueles irmãos que chegam na sala mediúnica, eles são nossas escolas. Né? Porque é muito fácil ter a paciência dentro do centro espírita, dentro de uma sala mediúnica. É legal mesmo, o verdadeiro é estar fora, de fato. E muitas vezes a nossa pretensão, ela cai também nessa ilusão da gente dizer assim, Marcos, né? Marcos, vou botar a carapuça só nele. Dizer assim, eu vou passar a mediúnica que eu vou ajudar muitos espíritos ali. Quem sou eu, né? Quem sou eu para ajudar os espíritos? Se eu estou ainda na condição de encarnado, eu tenho que ajudar encarnado. Os espíritos, quem ajuda, são os desencarnados. Eles mesmos dizem. Eu estou passando para vocês porque isso está em literatura e até está em conversa em sala mediúnica. Os espíritos dizem assim: vocês têm mais que se preocupar com os encarnados. Os desencarnados deixem conosco. Então, assim, veja como nós ainda somos ignorantes para determinadas atitudes que nós mesmos vivenciamos no dia a dia. Nós vamos ali na pretensão, eu vou ajudar muito espírito. Aquela conversa ali que nós passamos, ou que nós temos com os nossos irmãos, aquilo ali simplesmente eles já vêm preparados de outros locais. Os espíritos já o prepararam. Aqueles que vão para a sala já são os que podem ir para a sala, que já passaram por uma triagem. Né? Aqueles difíceis, eles não permitem, porque nós não teríamos condições morais e nem habilidade para conversar com aqueles espíritos. Muitas vezes, eles numa palavra, denigrem a nossa condição moral e ali perde-se a comunicação. Porque vai faltar paciência, ainda falta essa virtude na gente. Por menor que seja o desequilíbrio, nós vamos perder a condição, a comunicação ali. Porque eles vão entender, eles vão perceber que a nossa fragilidade. E essa fragilidade, mesmo que nós saibamos, e mesmo que eles saibam, mas nós temos que ser perseverantes. Muitas vezes eles dizem assim: vocês não são bons, por que vocês querem que nós sejamos? E aí o médium pode tranquilamente dizer: sabendo-se disso, eu estou aqui para aprender com você, meu querido. Com todos nós, eu não estou aqui como professor, eu estou como aluno. Então, a partir daí, nota-se que aquele trabalhador, aquele médium, tem uma paciência, está conseguindo educar a sua paciência para ouvir determinadas palavras, determinadas frases e até determinadas situações e, no equilíbrio, ele saber se sobressair sem ferir ninguém. Porque o importante de nós, né, nós cristãos, espíritas, humanos, né, hominais, é a nossa lei, aquelas regras dos mandamentos, elas embasam, o próprio Cristo falou, embasa-se só nas duas primeiras. Então, quando ele fala assim, amar a Deus e amar o próximo, veja, o quanto nós temos que ter a condição, a paciência, o equilíbrio para aplicar esses dois. O primeiro, nós podemos falar até com o éter, com o invisível. E nós ali desabrocharmos sem ter nenhuma punição. Mas o segundo não. O segundo nós temos ali, cara a cara, pessoalmente, com o próximo. E aí? Será que é tão simples assim? Dizer amar ao próximo como a si mesmo? Na lição, amais os vossos inimigos. Muitos dizem, é muito difícil. Não, não é muito difícil. Muito difícil porque você não encarou ainda a realidade espiritual. A realidade espiritual é tudo aqui é temporário. Como dizia Emmanuel para Chico. No momento de tristeza profunda, e Emmanuel chegou para Chico: você está chorando por quê? Ah, vou perder meu amigo. Ele disse:
Tudo passa, Chico. Tudo passa. E aí, em outro momento áureo, estava Chico lá, gargalhada, sorrindo, feliz. E aí, mano, tocou no ombro dele e disse: Chico, tudo passa. Tudo passa. Infelizmente, nós, espíritas cristãos, que somos do mundo, mas não devemos ser mundanos. Poder pode. O livre juízo é de cada um. Não deveríamos ter controle. Mas vivendo no mundo, nós criamos percalços para nós mesmos. Ao dizer, eu não posso evitar aquilo. Todo mundo curte porque não posso curtir. Não é que todo mundo curte, você não pode curtir. Todos nós temos livre juízo para fazermos o que quisermos. As responsabilidades são nossas. Então, partindo disso, o sofrimento é de acordo com a sua irresponsabilidade. E aí nós não podemos nem questionar. Ninguém me avisou. Por que eu estou sofrendo? Por que eu não consigo dinheiro para pagar essa dívida? Veja, tudo fruto de momentos que foram feitos impensadamente e agora estamos colhendo o que plantamos, só isso. Já aqueles ou aquelas que entenderam e buscam na perseverança, porque dizer que é simples, eu posso até dizer que é simples, porque a construção é uma coisa que a gente vai entendendo, não é imposição, mas para alguns ou algumas não é tanto assim. Mas por quê? Porque muitas vezes nós chegamos em um ambiente X e ao invés de sermos esclarecidos, as pessoas vão passando pano. Vão passando pano. E nunca dizem: olha, eu estou aqui. Eu vim de um momento que não foi muito agradável. Estou passando por situações X e queria uma luz para poder sair dessas trevas que eu estou agora. E aí, um irmão ou irmã diz: faça o tratamento X. Tudo bem. É um hospital, então tem um tratamento. Mas é necessário também lembrar a este cidadão, a esta cidadã, que todo o tratamento deve ter uma responsabilidade. Como remédio. Então, se eu, naquele momento, estou disposto a colocar em prática aquele tratamento que me foi passado para poder melhorar, isso é algo que é feito mecanicamente. Mas o principal tem que ser esclarecido. Meu irmão ou minha irmã, você deve mudar. Como eu devo mudar? Alguns procedimentos que o tiram da condição de uma pessoa idônea, responsável, equilibrada, que tem paciência. Mas é muito difícil. Bom, então o tratamento é algo que vai mostrar a você uma responsabilidade. Se você cumprir, já é o primeiro passo. Este outro que nós estamos falando para você é algo que você tem que repensar e que nós não podemos mudar. Quem muda é só você. E aí, quando isso não é falado ao irmão, ele vai repetindo aquele tratamento, reincidente, 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 como nós já vimos, eu também já vi vários casos de um cidadão, uma cidadã passar 1 ano no centro fazendo tratamento e não resolve. E não resolveu. E eu vi isso. Lógico, não vou dizer quem foi nem qual foi o centro. Então, veja onde nós estamos errando. Uma coisa simples. Às vezes eu digo isso, as pessoas ficam rindo, brincando, e dizem: olha, um dia que eu tivesse oportunidade, se eu tivesse oportunidade de ser um consulente, de trabalhar ali, ajudando os nossos irmãos, na ajuda fraterna, né, conversando com eles, tentando explicar, uma das primeiras coisas que eu diria para ele começar a trabalhar, além da paciência, lógico, seria: meu irmão, o que é que está acontecendo com você? Seria uma história, vamos abrir um parêntese. E aí o irmão poderia dizer: olha, eu estou com um obsessor, é o termo muito comum, né?
Você está com o obsessor? Você tem certeza? Estou. Ele me incomoda, certo. O que você acha que você deve fazer? Eu devo mudar, não é? Tá certo. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem um tratamento que normalmente a gente vai passar para buscar um equilíbrio do seu corpo, da sua mente, para que você comece realmente a ficar, sinta-se mais forte, saiba que tem pessoas te ajudando e espíritos também, mas você deve trabalhar também dentro de si isso. A gente não deve trabalhar só de fora para dentro, o principal é de dentro para fora. Então, tem um tratamento aqui que é muito simples e talvez surta mais efeito do que outros tratamentos tão demorados. Qual é? Faça o seguinte, toda casa espírita ou todo ambiente de oração, o físico, ele precisa de manutenção. E aí, muitas vezes, nós viemos aqui desfrutar desse ambiente fraterno, agradável, mas e aí, quem é que limpa a cadeira? Quem é que varre as salas? Quem é que pinta as paredes? Quem é que paga as contas da casa espírita? Então, você poderia fazer o seguinte. Segunda-feira aqui tem um horário legal. 19 horas, já que você trabalha, lógico. Você poderia vir aqui e dar uma varrida no centro. E aí o irmão iria se espantar. Eu varrer o centro? Pois é. Quando você começasse aquele trabalho ali, de humildade, o próprio espírito que estaria ao seu lado ia dizer, olha, como o cidadão mudou. Né? Então, assim, ele iria começar até a perder a necessidade de investir tal a sua condição e a sua aura na modificação através daquela atitude. Então, veja, uma atitude simples. E muitas vezes isso não é solicitado no centro. As pessoas remetem só a tratamento. Tratamento superficial. Mas o cuidado mesmo da paciência às vezes fica de lado. E isso, essa tecla eu bato. Muito, meus irmãos. Esse não é o primeiro local que eu falo. Eu já falei em vários centros que eu fui convidado. Alguns não gostaram, né? Outros ouviram, mas infelizmente é uma das coisas que ainda nós estamos a melhorar muito na casa espírita. Ao invés de estarmos sempre vinculados ao exterior, nós devemos começar a trabalhar mais com o interior. Mas nós trabalhamos com o interior. Como? Se a pessoa consegue passar 2, 3, 4, 5 tratamentos e ela não modifica. Marco, mas o erro pode estar nela. Tá certo, o erro pode estar nela. Mas por que a gente deixa ainda ela errar? Por que a gente deixa ela persistir? O centro espírita não é um continuismo. O centro espírita é evolução, é progresso. Continuismo é estagnação. E ninguém chega ali no centro espírita para estagnar. Todos que ali adentram devem sair melhor do que entraram. E nós devemos ter essa visão e não ficarmos só achando que isso ou achando que aquilo, com muitas reuniões administrativas e reuniões públicas, mas o principal continua ainda na carência, que é ajudar aqueles irmãos que ali adentram cheios de problemas. Como todos nós. Porque pelo simples fato de Marcos estar ajudando A e B, Marcos não é melhor do que A e B. Marcos talvez não tenha mais paciência do que aqueles que estão chegando. Que muitas vezes o que Marcos está falando é uma coisa que não é muito agradável e os irmãos estão ali com paciência. E Marcos talvez, por estar atendendo aos mesmos pela terceira, pela quarta vez, já está mudando o tom. Já não é aquele mesmo tom de, meus irmãos, vocês são lá, vocês vão ser... Já é aquele, por que vocês estão voltando aqui de novo? Veja, Marcos já não é. Então, assim, se é para ser cristão, espírita, seja de fato, não seja por momentos. Então, a lição foi agradável, sabe? É pequenininha, é uma lição pequena lá no capítulo 9, né? Um item pequeno, a paciência. Dentre a cólera e tantos outros que tem nesse capítulo, a paciência é algo, assim, foi escrito em poucas palavras. Mas a grandiosidade de estar dentro dessa virtude
é aquilo que nós vamos trabalhando no dia a dia, como já foi citado, né? Seja no lar, seja com os irmãos, seja com os vizinhos, seja na própria casa espírita, onde infelizmente eu conheci muitos adversários eu conheci, infelizmente, só para nós termos ideia. Então, assim, talvez se eu não fosse espírita, eu não ia conhecer tanto adversário quanto eu conheci sendo espírita. Mas são pessoas que eu quero muito bem, eles e elas me ensinaram e me ensinam muito. Eu não vou fechar minha boca. Quem quiser me bota para fora do centro, mas eu continuarei espírita, mas eu vou falar. Só isso. E a paciência é uma coisa que eles têm que ter, e não só Marcos tem que ter. Né? Não é só dizer assim, você está errado. Não é dizer assim, só eu estou errado. Porque se a doutrina espírita, se tem grupos espíritas respeitados, como o projeto Manuel Filomeno de Miranda, que nós sabemos que é o projeto que mais está mais atualizado em relação à mediúnica, estudo mediúnico e prática mediúnica. Aí nós chegamos no centro espírita dizendo, olha, no projeto rege isso. E o projeto é um projeto abraçado pela federação, por várias casas espíritas. Então, casas conceituadas, casas sérias. E chega aqui e vocês não aceitam, porque acham que deve ser desse jeito. Então, o Pacto Áureo, que foi iniciado por Bezerra de Menezes em 1949, 1950, 1949, a intenção dele era essa. Não é que todo mundo tem que pensar igual nem fazer igual. É que houvesse um regimento em que abraçasse todas as casas. E não você fosse para uma casa e dizer assim, naquela casa eu gosto porque tem isso. Aí o outro, eu vou na outra casa porque tem aquilo. Mas tudo não é espírita. Porque quando nós vamos para a igreja católica, um exemplo, os padres fazem o mesmo sermão, aquele mesmo ritual de entregar a hóstia. Veja, é um padrão, existe um padrão. Na casa espírita não tem padrão. Cada um faz do seu jeito. Na minha casa é assim. Na casa de fulano, a mediúnica é assim. Na casa de ciclano, o passe é assim. Cadê aí? Cadê a unificação? Cadê o pacto áureo solicitado pelo nosso querido Bezerra de Menezes? Cadê? Então, assim, aí Marcos vai falar isso, é bom porque eu estou até testando a paciência de vocês. Né? Porque, felizmente, não é o primeiro local que a gente fala isso. A gente fala sempre. Porque é onde a gente tem que aprender. Se eu sou espírita, qual é o local que eu vou procurar? A casa espírita para aprender. Mas se a gente estuda a doutrina, lê os livros, estuda com todo mundo, faz cursos, e na prática na prática funciona de outro jeito, como é que a gente pode dizer onde é que está realmente a origem, o âmago, essa solicitude entre os espíritos? Onde é que está? A gente vê, há um tempo desse, duas federações não comungavam dos mesmos seminários. Graças a Deus, hoje elas estão juntas. Mas há um tempo atrás não era assim. Cada um fazia o seu seminário. Veja, duas organizações grandes dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado. Então, dizer que nós somos perfeitos, dizer ainda que nós somos a terceira revelação, só se for os espíritos, viu? Porque o humano ainda está muito longe disso. Nós temos que ter muita paciência ainda, nós temos que trabalhar muito a nossa paciência para podermos chegarmos. Não necessariamente sermos pessoas ortodoxas, para colocar exatamente o que está no livro de Kardec, como alguns dizem, né? Está no livro de Kardec. Saibamos que o livro de Kardec é obra básica. Obra básica. Básica é aquilo que vai dar uma margem, vai dar um norte para a gente começar os estudos, melhorar, aperfeiçoar. É básica. Então tudo parte daqueles livros, mas não necessariamente tudo está ali. Quem tiver a oportunidade de ler a introdução, eu acredito que vocês já tenham lido a introdução de O Livro dos Espíritos, lá os espíritos são bem sensatos quando eles falam que a verdade, ela parte de um princípio consensual. Até nós aqui podemos errar. Nós não estamos num nível tão acima de vocês. Aqueles que escreveram ali, né? Através de médiuns.
E assim, nós não estamos assim num nível tão alto ao de vocês. Então é importante que a verdade ela seja algo sensato, é consensual, deve ter transparência, deve ter realmente uma ideia voltada para um bem comum. Aí sim nós vamos entender o que é verdade. Não necessariamente aquela verdade de achar que é uma imposição porque alguém falou, porque alguém é sábio, porque alguém é cientista. Mas nós sabemos que o hominal tem muitas falhas. Se nós pudéssemos observar, como eu digo a alguns, até ficam muito tristes, né? Quando eu digo assim que ninguém aqui é coitadinho, nós somos aqui, e o próprio André Luiz fala, viu, nossos nobres e queridos irmãos e irmãs, o André Luiz fala que aqui nós estamos numa penitenciária. Todos nós aqui somos condenados por algum motivo, trazemos a nossa bagagem de imperfeições para irmos burilando, lapidando. E essa virtude aqui nos ajuda a poder ir carregando o nosso fardo com tranquilidade e aos poucos ir diminuindo esses espinhos. E alguns irmãos e irmãs, em conversas que nós andamos pelo dia a dia, seja espírita ou não, às vezes se detém a um conhecimento, a um livro. E aí eu pergunto algo que não é para machucar, é algo bem simples. Eu pergunto assim: você já ouviu falar em universo? Ah, de Deus, é o universo de Deus. Você conhece planetas, não é Terra, planeta Terra, tá certo. Universo, vamos falar do nosso universo. Você já ouviu falar em distância, né? Você sabe o que é a Terra há 10 mil anos-luz? Tu sabe o que é? Tu sabe o que é a Terra há 10 mil anos-luz? Porque, veja só, na nossa galáxia, de uma extremidade à outra, para você viajar de uma extremidade à outra, são 100 mil anos-luz. E aí, 10 mil anos-luz, nós nem saímos da nossa galáxia ainda. Você sabe o que é a Terra há 10 mil anos-luz? E aí o cidadão, a cidadã, diz, não. Pois eu vou dizer a você, não é nada, cara. Você nem vê mais a Terra. Então, quem somos nós para acharmos que a nossa ciência é a ciência do universo? Quem somos nós para dizermos que o que a gente lê é a verdade? Ou que a gente juntou o conteúdo, porque eu coloco isso com muita propriedade. Se juntássemos os livros desde os primórdios, desde 6 mil anos, quando os egípcios estiveram aqui, até hoje, juntar esse livro todinho, ainda daria o conhecimento suficiente para sabermos onde nós estamos. Para conhecermos o nosso sistema solar, a nossa galáxia. E nem sequer almejar a entender o que é Deus. Quanto mais saber. Então, são esses detalhes, são essas riquezas que nós temos, que nós vamos buscando através de muita tranquilidade, de muita paciência, de questionar, de estar sempre apto a ouvir o que o irmão, o que a irmã vai falar, esteja onde estiver, seja espírita ou não. Mas tenhamos humildade para isso, tenhamos tranquilidade para que quando alguém falar aquilo que não é do nosso agrado, nós absorvermos e, tendo espaço, você vai dar a sua palavra. Porque quem fala quer ouvir também. E eu, Marcos, ouvindo, eu dando oportunidade para o irmão falar, consequentemente, ele ou ela terão que ouvir. E na mesma condição, no mesmo nível que eu, não vou falar mais nem menos. Se do meu ponto de vista, em algum ponto, feri-lo ou feri-la, aí nós vamos lá, na hora nós vamos entrar em consenso, porque a intenção não é essa. E percebam, hoje, com toda a tecnologia, com toda a evolução do cognitivo que nós tenhamos, com tanta extração do que nós temos em nossa mente, seja no lado físico ou espiritual, nós ainda caímos nessas armadilhas de falhas, de orgulho, de vaidade, de egoísmo. Imagina na época do Cristo, que ele falou com palavras bem grosseiras, hein? Para aquela época, porque aquela época exigia isso. Não tinha como Jesus falar, por favor, sigam-me, viu? Não façam mal a ninguém, não. Não era bem assim que Jesus falava. Mesmo porque, queridos e amados irmãos e irmãs,
Como eu falei, a Bíblia foi escrita no século VI. E quem teve a humilde ideia de escrever, de juntar esses pergaminhos para que o judeu, o hebreu, não se estagnasse, porque o hebreu não tinha história, ele ia ficar no passado. E aí os gregos pegaram, juntaram, vendo que era um povo que era muito nômade, sempre ia para uma comunidade e era escravo daquela comunidade, ia para outra comunidade e escravo da comunidade. Então assim, eles não guardavam história, eles não guardavam cultura. Eles sempre iam agregando a cultura dos outros, a transculturação. Né? Sempre iam pegando valores de outrem, nunca tinham os valores dele. E aí os gregos, por intuição, lógico, do alto, pegaram, juntaram esses achados aí, escritos da história hebreia, e formaram os livros que nós conhecemos, inclusive deu também origem à Bíblia. E para chegar à nossa querida Bíblia, foram 5 traduções, 5, meus irmãos. Foram 5 traduções. Então imagina, se daqui para amanhã eu falo alguma coisa, as pessoas já vão distorcer. Imagina você passando, traduzindo de 5 línguas, para você entender o sentido figurado, denotativo, conotativo, como era colocado, o que era aquela cultura, o que era um papel para aquela cultura, o que era um lápis para aquela cultura. E aí nós muitas vezes nos detemos em achar que ali está a verdade. É uma tola, né? É uma tola vaidade. Achar que o que a gente escreve, o que está escrito ali, é a verdade absoluta. Isso eu estou dizendo para os nossos livros também, viu? Porque em todos os livros há o personalismo. Não existe uma imparcialidade 100%. Não existe. Ali vai sempre haver um personalismo. Então nós temos que tirar sempre com sensatez tudo que está escrito para que não venhamos, de novo, aquela palavra, não cair na armadilha da vaidade. De, você está fazendo errado. Não é assim que está ali escrito. Certo. Mas o cidadão foi criado em uma cultura totalmente diferente. Então, ele pode querer, ou ele tem o livre juízo de entender da forma que a cultura dele abraça. O limite em que está a cultura é onde ele vai entender. Então, imagine se os espíritos fossem procurar só os intelectuais. Onde é que estariam os analfabetos? Inclusive, é bom saber que esses irmãos humildes são mais procurados do que aqueles intelectuais cheios de vaidades. Isso é dito em livros. Tem um livro até da nossa querida Sueli Verkausen, né, que ele fala das elucidações ou emancipações nas casas espíritas, que os espíritos dizem assim: se nós tivermos que dar uma comunicação, essa comunicação for relevante para o grupo, nós vamos procurar o mais humilde. Então, eles não vão procurar os intelectuais. Justamente para eles não terem aquela condição de dizer assim, fui eu quem dei a comunicação, e vai escrever o nome, vai psicografar o nome de outrem, talvez um nome que seja elogiado, né, ovacionado, para ele se envaidecer daquela comunicação. Pelo contrário, os espíritos procuram os mais humildes, porque para os espíritos o que serve é o instrumento, meus irmãos. Não é o intelecto. É importante quando a gente tem humildade. Porque a glândula pineal, que está no centro do cérebro, não é privilégio só dos intelectuais. Todos nós humanos, hominais, temos essa glândula. Faz parte do nosso sistema. E é por aí que os espíritos utilizam para haver a simbiose dos perispíritos e passar a comunicação para nós. Então, o que faz com que a glândula pineal fique tão emancipada é a conduta moral. Cada vez mais, quando nós temos uma conduta ilibada, idônea, nós vamos aumentando, expandindo a condição da glândula pineal, captar energia do éter, do cosmos, da natureza, da espiritualidade, para que nós sejamos bons instrumentos. Eles querem isso, eles querem que nós estejamos aptos
a eles trabalharem. Tanto é que na história podemos contar que Jesus ele procurou os humildes. Só dois, pelo que nós entendemos, porque no livro de Caiba Schutel, Atos dos Apóstolos, conta-se que Jesus teve 500, vários apóstolos, 500, mais de 500. Mas a história para nós só conta 12. Mas dentre esses 12, só dois conheciam a escrita. Mateus, que era publicano, e o Judas Iscariote, que era vendedor de peixe, quinquilharia e sabia mexer com dinheiro. Só esses dois, dentre os 12. Se foram 12, só dois, veja. 10 eram pescadores analfabetos. Então, para Jesus, o que servia era a ferramenta, o instrumento. Ele não estava procurando ali nenhum sabedor, né? Conhecedor da palavra, da escrita, como se colocava ali os sacerdotes fariseus. Ele procurou os humildes, porque eles sabiam que naqueles ali era bem mais fácil burilar a paciência, porque eles eram pessoas que não tinham conhecimento, então era mais fácil deles ouvirem a palavra. E Jesus, com aquela sua habilidade de falar a ciência, né, a ciência do espaço, a ciência do alto, de forma tranquila, de forma bem rasteira, então não tinha quem não se comovesse, se envolvesse com a forma dele falar. Como alguns palestrantes que nós conhecemos, que muitas vezes irmãos vão ouvir a palestra e saem assim, sabe, emocionados. Veja, o irmão ali, talvez ele não tenha nem ele nem saiba que ele tem essa condição da fala, mas a forma com que ele ou ela passam emociona as pessoas, comove as pessoas. Imagina Jesus. Eu estou colocando esse paralelo mesmo de verdade. Porque mesmo que ele tenha esteve entre nós como matéria, num corpo, mas ele era diferente. O Gandhi era diferente. O Chico Xavier era diferente. O Dom Helder era diferente. A Madre Teresa de Calcutá era diferente. Então veja, exemplos que não nos faltam. Sempre irmãos e irmãs que vão adquirindo essa maturidade espiritual, essa habilidade. São irmãos que muitas vezes vem uma flecha para eles e eles, tudo bem, tira a flecha e a vida continua. Como chegou muitas vezes uma repórter para a nossa querida Madre Teresa de Calcutá e ela estava recebendo verbas de um senador que foi dado como corrupto. Ela disse: Madre Teresa, a senhora sabe que o senador que está doando dinheiro à senhora, ele é corrupto, esse dinheiro ele está lavando dinheiro. Ela disse, vem cá, para a senhora ver o que é que eu estou fazendo com esse dinheiro. Aí quando abriu a porta, estava lá, as crianças tudo lá comendo, tomando a sopinha com aquele dinheiro que ela recebia. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que pegar algo que está nos colocando em situação de desgaste, em situação confortável. Então, uma palavra, quando vem para nós, desgastada, ela tem que ficar em nós e não repassar para outra. André Luiz fala que enquanto a violência estiver na nossa mente, ela não vai sair da terra. E muitos, até o próprio Sócrates dizia, antes de falar alguma coisa, antes de ouvir alguma coisa, procura saber se é verdade, se é bom ou se engrandece. Faz essa triagem. Se um dos três for não, então não escute, não fale. Porque aí nós não vamos dar guarida para que esse desequilíbrio vá tomando conta da gente, do nosso ambiente, da nossa vida. E aí tudo ficará mais fácil, né? A paciência ela vai fazer parte da nossa vida. Ela não vai ser uma virtude que eu vou apontar o dedo. Ah, fulano é paciente. Olha como fulano é paciente. Não, aquilo vai ser uma condição natural. É a atitude dele ou dela. Não é que ele está dizendo, olha, eu sou paciente, por isso que eu vou fazer isso. Não. Quem disser já não tem paciência. Quando a pessoa se autodenomina com aquela virtude, diz assim, eu sou paciente, eu faço isso, é porque ele ainda está trabalhando a paciência nele ou nela. Porque quando nós temos realmente a paciência, é uma atitude natural, nós vamos agindo naturalmente. As coisas vão acontecendo, a gente vai assimilando o que dá, tudo bem, o que não dá, vamos ver o que a gente pode fazer. Ah, Marco, é tão simples assim. É.
Na condição da cultura, talvez as nossas atitudes não precisem ser uma atitude de um eremita, de um robô que tem que fazer tudo como conforme. Não, a gente vai agindo naturalmente, porque essa virtude, a virtude da paciência, é um alimento que nós vamos, muitas vezes, para degustar, ele trava. Mas na condição natural de atitudes, de vivências, que nós vamos sair de casa tranquilos e voltarmos tranquilos, pronto, aí já está a paciência. Ela não pode, a paciência não pode ser colocada como algo que a gente tem que ver para crer, para dizer assim, ah, fulano é paciente. Não, não há atitude de caridade, ali há uma paciência, porque você vai dar, você não vai jogar comida para a pessoa, você não vai jogar comida em cima dela, nem jogar no rosto dela. Você vai lá com muita paciência e vai entregar. Muita paz, meu irmão, minha irmã. Esse é o trabalho que nós espíritas devemos fazer, cristãos, né? Espíritas cristãos, naturalmente. Porque, dentre os outros irmãos, cada um vai buscar as suas qualidades. E nós estamos aqui para ajudá-los e nos ajudar também. Eu só tenho a agradecer, não é? A todos irmãos e irmãs que participaram. Espero não ter forçado muita paciência de vocês. Eu, o pouco do que eu posso passar é algo muito simples. É isso aqui. Marco não é melhor do que ninguém, Marco não é melhor do que isso. E nós vamos estudando. A vida continua assim. No nosso estudo, aos poucos, a gente vai aprendendo. Muita paz a todos. E eu vou pedir, Deus ilumine a todos, obrigado. Ilumine seus guias espirituais também. E eu vou iniciar aqui com a prece. Só tenho agradecido a minha oportunidade, ao centro que me convidou, a Marcos Alcântara, meu querido amigo e irmão, que deve estar assistindo aí, que ele possa depois, a gente pode conversar um pouco, mas é importante estar com vocês. Deus abençoe e vamos à nossa prece. Deus de infinita bondade, obrigado por mais essa noite maravilhosa, obrigado por esse trabalho, obrigado por esse ensinamento, por essa lição do Evangelho que é maravilhosa, a nossa conduta moral, nossos ensinamentos morais é o Evangelho com o Espiritismo. Obrigado aos bons espíritos, ao meu guia espiritual, por ter me ajudado a ter um pouco de paciência, de equilíbrio nesse momento. Sendo assim, peço aos espíritos amigos, Maria de Nazaré, Divino Mestre Jesus, a permissão para encerrar mais um trabalho de reunião, de evolução, de conhecimento na noite de hoje. Muita paz. Deixa eu ver aqui onde é. Acho que é isso. Acho que é isso. E aqui o que é que eu faço, meu Deus? No X, não. É isso. Encerrar vídeo.